Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Saudade de vocês. Nós estamos aqui nesse processo de tentar conviver com a quarentena, com essa pandemia mundial aí. E a ideia aqui é tentar fornecer a vocês meios de ter aula online para que vocês não fiquem prejudicados de forma alguma, que tenham como acompanhar o andamento das disciplinas. Então eu vou tentar gravar aqui essas aulas, toda semana eu vou mandar aula nova, então é importante que vocês mantenham os olhos abertos. Eu vou sempre postar o link da videoaula lá no fórum, tá? E vai ter lá aula tal, capítulo tal, para que vocês tenham como acessar. A gente vai manter uma interatividade no fórum de dúvidas. Eu criei um fórum de dúvidas lá e eu gostaria que vocês o utilizassem. Porque o fórum de dúvidas ele é muito bom para tirar as dúvidas que cada aluno tiver. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? E cada um que faz uma pergunta lá no fórum de dúvidas, ele pode sanar a dúvida do colega também, porque eu respondendo a um vai ficar visível para o outro, e aí essa dúvida pode ser sanada para várias pessoas. Então, uma boa forma de complementar os estudos é sanar as dúvidas lá no fórum de dúvidas e ler o fórum de dúvidas sempre, porque aí as dúvidas dos colegas você também vai tirar. Bom, só para que vocês saibam, eu não estou gravando de estúdio, eu estou gravando aqui da minha casa, do meu apartamento. Então, se houver algum barulho de vizinho, de cachorro, tá todo mundo em casa, né? Então, as pessoas estão criando formas de combater o tédio também, né? E isso faz com que, às vezes, surja algum barulho. Eu não vou ficar editando, porque a gente consegue gravar mais aulas se a gente não tiver que mexer demais no vídeo, né? Então, vou seguir o fluxo. Se der barulho demais, eu pauso a gravação e volto assim que fizer silêncio novamente. Certo? Então, se tiver algum corte aqui, se eu precisar parar, eu vou avisar a gente. Vou dar uma paradinha aqui por causa do barulho, logo em seguida eu recomeço. Vocês não vão praticamente sentir a diferença, porque no vídeo não vai aparecer esse período que está pausado. Outra questão é que vocês mantenham atentos, atenção lá no fórum, né? Porque as atividades online à distância estão sendo postadas lá. Então, mantenham a atenção lá, porque toda vez que tiver atividade, vai estar lá no fórum. Isso no sistema do pincel atômico, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tudo bem? Então, vamos começar aqui de onde paramos. Eu comecei essa aula com vocês, eu já falei um pouco sobre isso com vocês na aula passada. Eu vou fazer uma breve revisão do que eu já iniciei sobre isso, para a aula não ficar partida no meio, né? Então, quem já viu esse início de aula, assiste de novo e aproveita para revisar. Nós estamos na unidade 2.2, vamos falar agora dos direitos e garantias fundamentais. Essa unidade 2 fala das noções de direito constitucional. E a gente já falou do poder constituinte, da separação de poderes, das constituições. E agora a gente passa a falar de outro ponto importante da nossa Constituição, que é os direitos e as garantias fundamentais. Bom, primeira coisa, os direitos e garantias fundamentais são divididos entre direitos individuais e direitos coletivos. Todos eles são fundamentais, porém, são essas duas categorias, né? Os direitos individuais são os direitos da pessoa em sua esfera íntima, em sua esfera individual. E os direitos coletivos são os direitos garantidos aos grupamentos de pessoas, né? As coletividades, essas pessoas que, unidas, fazem a sociedade brasileira. Todos os dois grupamentos, tanto os direitos individuais quanto os direitos coletivos,
são garantidos pela Constituição e têm a mesma natureza, né? É só uma classificação para que se tenha uma certa forma de aprender mais didática e que se esteja organizado em esses dois grupos. Bom, quando a gente fala que as pessoas têm direitos garantidos, a gente precisa esclarecer contra quem esses direitos são garantidos. Por que é necessário que a Constituição Federal venha garantir direitos individuais e coletivos, fundamentais do homem? Porque muitas vezes o próprio Estado, através de um governante mal intencionado ou despreparado, pode vir a ofender, a infringir esses direitos. Além disso, outras pessoas, como por exemplo, um outro cidadão, pode também infringir direitos que são assegurados aqui. Então, essa proteção, esse escudo da garantia dos direitos, ele serve tanto para ataques vindos do próprio sistema, do Estado e dos poderes, como serve como um escudo para as próprias pessoas que podem ofender os direitos individuais. Então, tanto defende contra a ação do particular quanto a ação do poder público. Os titulares são brasileiros e estrangeiros residentes em território nacional. E quando eu digo brasileiros e estrangeiros, eu quero dizer que todas as pessoas que aqui estiverem têm esses direitos e garantias assegurados, segundo a Constituição Federal de 1988. O artigo 5º também se aplica às pessoas jurídicas, pois os beneficiários em relação às pessoas jurídicas são os membros que participam das pessoas jurídicas. Então, apesar de o artigo 5º se referir apenas às pessoas naturais, indiretamente ele acaba protegendo as pessoas jurídicas, porque acaba que os membros das pessoas jurídicas invariavelmente vão acabar sendo pessoas naturais, de determinada forma. Bom, existem 5 grupos de direitos fundamentais que são protegidos pela Constituição Federal. Eles estão divididos em vida, intimidade, igualdade, segurança e liberdade, certo? Lógico que haverá alguns direitos que não estão, que não são necessariamente um desses 5 grupos, mas eles se inserem, eles se adaptam a um desses grupos, né? Então, por exemplo, no direito à vida você vai ter integridade física, você vai ter outros tipos de direito que estão incluídos ali. Então, os 5 grupamentos base são vida, intimidade, igualdade, segurança e liberdade. Só que não basta para a Constituição Federal conferir direitos. Também é necessário instituir mecanismos eficazes para que esses direitos sejam protegidos. Esses mecanismos são exatamente o que a gente se refere a eles como garantias constitucionais. Então, garantias são formas que a própria Constituição criou de garantir que os direitos individuais e coletivos, ou seja, os direitos fundamentais, sejam protegidos. São mecanismos constitucionais para a proteção desses direitos. Bom, a primeira garantia de que a gente tem notícia lá, no artigo 5º, é que esse artigo 5º assegura a existência de condições econômicas, sociais e políticas e culturais que favoreçam a sua realização em dado momento histórico. A sua realização de quê? A realização dos direitos e garantias fundamentais. Porque é necessário que haja pelo Estado, ou seja, o Estado tem que fornecer as condições econômicas, sociais, políticas e culturais para que esses direitos não sejam burlados, não sejam atacados. Então, é responsabilidade do Estado instituir mecanismos. Nesse caso, qual é o mecanismo por excelência? O Poder Judiciário, certo? Então, o próprio Estado tem que criar um poder, nesse caso o Judiciário, que garanta a
ao indivíduo e às coletividades o direito, a forma necessária, o mecanismo necessário para proteger seus direitos e garantias fundamentais. O termo garantia indica um conjunto de proibições ou vedações impostas ao poder público e aos próprios particulares, a fim de assegurar o respeito aos direitos fundamentais. A Constituição não veio separando direitos e garantia, né? Está tudo muito misturado ao longo do texto constitucional. A gente difere direito e garantia quando a gente sabe que direito é algo que se dá que se garante ao cidadão ou à coletividade, né? E garantia é um mecanismo de proteção desses direitos. É assim que se diferencia. Tá bom? Mas nós vamos analisar conjuntamente, porque a gente está falando de forma geral dos direitos e garantias fundamentais. Vamos começar agora com o primeiro grupo de direitos, né? Que é o direito à vida, cuja proteção importa na proibição, ou seja, na condenação de qualquer ato que possa interromper ou ameaçar o ciclo vital de qualquer pessoa. O direito à vida também vai se manifestar na proteção à integridade física e moral dos indivíduos. Tá? Então, não necessariamente somente a vida vai ser protegida nesse agrupamento de direito, porque a integridade física e psíquica também fazem parte do gênero vida, né? Bom, dessa forma, dentro da proteção do direito à vida, também vai ser protegida a integridade física do preso, como está escrito no artigo 5º, inciso 49, a condenação da tortura ou tratamento degradante, como está no artigo 5º, inciso 3, e assim a lei vai considerar a parte da tortura um crime inafiançável e insuscetível de graça, por esse crime respondendo mandantes, executores e aqueles que, podendo evitá-lo, não fizerem. Isso está no artigo 5º, inciso 43. Eu li errado aqui. E continuando, pode haver a pergunta, e está normal fazerem essa pergunta. Ora, professor, eu só vi aqui no direito à vida, no direito à integridade física e no direito à integridade psíquica, proteções para o preso, aquela pessoa que cometeu um crime e que se encontra privado da liberdade. Isso não é verdade. Tá? O que acontece? A pessoa em liberdade, ela está livre da influência repressiva do Estado. E estando livre da influência repressiva do Estado, a forma genérica da proteção à vida e também as normas contidas na legislação infraconstitucional protegem essa pessoa. Por exemplo, em momento algum se diz que é permitido torturar a pessoa que não está presa, que é permitido ameaçar a integridade física da pessoa que não está presa. Para isso tem os artigos 121, 129 e outros do Código Penal, que protege a pessoa contra o homicídio, que estabelece a pena, estabelece a repressão criminal contra o homicídio e também estabelece a repressão criminal contra a lesão corporal, certo? Então eu estou querendo que vocês entendam apenas que por que a Constituição precisa proteger o preso? Por que a Constituição precisa proteger a pessoa que está presa da tortura, da ameaça à sua integridade física e sucessivamente? Também protege do trabalho forçado e outras coisas. Pena de morte, etc. Porque é justamente essa pessoa que está vulnerável em relação à ação do Estado. Por isso que essa proteção à vida, à integridade física do preso, precisa se dar em ordem constitucional e ainda precisa se dar em cláusula pétrea, que impede que esses artigos sejam modificados.
Se assim não fosse, bastaria o voto do legislador numa lei ordinária para revogar esse tipo de proteção, o que não é permitido, ok? Então é por essa finalidade, justamente porque poderia estar mais suscetível à ação do Estado a pessoa que está presa, é que existem incisos no artigo 5º específico para a proteção dessas pessoas. Bom, além da dimensão propriamente material, a vida humana é composta por elementos imateriais, aos quais a Constituição também conferiu importância especial. Por exemplo, a honra, o nome, a reputação, a imagem. Todos esses são bens imateriais que integram a personalidade moral dos indivíduos. Então a gente vê que não apenas a vida e não apenas a integridade física, mas também a integridade moral, ou seja, os elementos imateriais que compõem a personalidade dos indivíduos são protegidos pela Constituição. E a Constituição fez isso estabelecendo a obrigação de reparar através de indenização, no artigo 5º, incisos 5 e 10, aquele que ofender a integridade moral, causando dano moral ao outro, através de uma indenização ao qual ele vai ser condenado a reparar o dano. Então, você imagina aí que nós temos exatamente vários aspectos de proteção envolvidos num gênero que é o direito à vida. Nós dissemos vários direitos em 3 subgrupos, que seriam a vida propriamente dita, a integridade física e a integridade moral. Mudando de grupo, passando ao grupo... Vamos voltar aqui 2 ou 3 slides, só para a gente lembrar os grupamentos. Nós temos a vida, agora vamos falar da intimidade. Voltando lá na frente. Os direitos da intimidade, eles são direitos conexos ao direito à vida. Eles fazem parte da vida humana de uma forma ampla, certo? Mas, nesse caso, você tem os direitos desse grupo, que a gente chama de direito à intimidade e privacidade, abarcando a esfera íntima, as relações familiares e as relações afetivas. Nesse caso, você ainda tem como direitos da personalidade os hábitos pessoais, o nome, a imagem, os segredos e planos futuros. No direito à intimidade, que tem uma amplitude menos ampla do que a vida de uma forma geral, está o direito à não publicidade das informações sobre a vida da pessoa que ela deseja manter na sua esfera íntima. Nós temos a esfera íntima, que ela é mais restrita, a esfera privada, que é um pouco menos restrita do que a íntima, né? E nós temos um círculo onde a pessoa mantém relações afetivas, que também é um pouco mais amplo. Então a gente teria que exemplificar isso através de 3 círculos, todos 3 concêntricos, né? Onde o círculo menor seria a esfera íntima do indivíduo, aqueles segredos mais íntimos, onde só o indivíduo e as pessoas mais chegadas, mais próximas a ele, tomariam conhecimento, e ele tem direito de manter esses segredos, essas informações, dentro desse grupo restrito de pessoas. Ao passo que a vida privada, a esfera privada do indivíduo, que é um pouco maior do que a esfera íntima, engloba alguns membros da sua família. Isso significa que as pessoas que convivem com ele diariamente sabem de aspectos da sua vida que esse indivíduo não se interessa que se tornem públicos, mas aquelas pessoas que convivem diariamente com ele têm a noção exata desses segredos, né, desses aspectos da sua intimidade. E, por fim, quando a gente fala da esfera afetiva, da esfera de convívio social da pessoa, a gente está ampliando o tamanho do círculo para aquelas pessoas que conhecem, que convivem de forma amistosa com o sujeito e que, por isso, conhecem certos aspectos da sua vida.
Mas também esses aspectos são protegidos, não podendo esse conhecimento por parte de pessoas conhecidas, pessoas com quem se convive socialmente, utilizarem indevidamente essas informações ou expor de forma indevida essas informações, certo? Bom, subdireito, né, desse direito à privacidade e da intimidade é a inviolabilidade do domicílio, né, que trata das relações familiares e também das relações sexuais do indivíduo, né, que protegem sobre o âmbito da casa, das paredes do domicílio, essas relações, que tanto as relações afetivas, amorosas e sexuais do indivíduo, como também as relações afetivas familiares do indivíduo. Ele tem esse âmbito do seu domicílio para se proteger da publicidade dessas relações. Busca impedir a entrada de quem quer que seja sem o consentimento do morador, e a única exceção a isso é em caso de flagrante delito ou de desastre, e ainda para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então você tem a inviolabilidade do domicílio, ela é absoluta, exceto para havendo flagrante delito, se alguma autoridade pública, um policial, por exemplo, perceber que está ocorrendo um crime, ele pode invadir o domicílio da pessoa mesmo sem ordem judicial. Havendo um desastre, imagina que está havendo um desabamento, né? Ou para prestar socorro, imagine que alguém está se sentindo mal, a pessoa está tendo um ataque cardíaco e não tem quem a socorra ali dentro daquele domicílio. Então essa invasão do domicílio é permitida pela legislação. E se houver ordem do juiz, essa invasão domiciliar autorizada tem que ser realizada durante o dia, ok? Então nós vimos aqui as hipóteses que pode-se invadir o domicílio sem ordem do juiz, quando houver uma necessidade urgente, ou por determinação judicial, aí sim, somente durante o dia. Além disso, o direito de intimidade e privacidade corresponde também à proteção do direito de correspondência, né? Tanto a correspondência epistolar, que é de cartas, né? Como também a correspondência surgida com qualquer tipo de inovação tecnológica, como mensagens em aplicativos, e-mails, etc. A interceptação de qualquer dessas comunicações, incluindo ligações telefônicas, somente pode ser feita por ordem judicial para a finalidade de instrução de processo. Isso significa que, fora essa hipótese de ordem judicial para servir de prova para algum processo, a inviolabilidade da carta ou da mensagem ou da alegação do sujeito deve ser respeitada de forma absoluta. Além disso, temos a dizer que alguns profissionais, principalmente advogado, médico e padres, né, ou pastores, né, qualquer outro líder religioso que receba uma informação sigilosa em confissão ou em consulta profissional, devem guardar sigilos e não podem ser obrigados a revelar esse segredo, sequer por ordem judicial, ok? Eles estão amparados pelo direito à intimidade, não podendo ser obrigados a revelar esse segredo. Bom, mudando de novo de grupamento de direitos, vamos falar um pouco de direito à igualdade. O direito à igualdade é consagrado pela nossa Constituição e ele tem duas acepções diferentes. A primeira delas tem o sentido de isonomia, que é a igualdade perante a lei. Nesse caso, em relação à igualdade perante a lei, considera-se o direito de igualdade como um direito em que todos devem receber exatamente o mesmo tratamento do Estado. Significa que perante a lei somos todos iguais e não há qualquer distinção. Ou seja, se cometermos crimes, devemos ser processados e culpados. Ok? Então não há aqui proteção legal de nenhuma espécie. Há essa necessidade de considerar
uma igualdade material, né, no sentido de isonomia, para evitar o arbítrio, evitando que a ação dos governantes trate um ou outro de forma privilegiada. Então aí, inclusive o poder público está sujeito ao império da lei e a proibições e obrigações ao próprio poder público vindas da lei. A vontade, então, pessoal do chefe de Estado é substituída pela ordem impessoal da lei que trata todos com igualdade. A segunda acepção é que a igualdade é concebida como de um ponto de vista substancial. Nesse ponto, a gente não trata a igualdade de forma material, ou seja, dar a mesma coisa para todas as pessoas. Nesse caso, você vai tratar de forma desigual as pessoas desiguais para diminuir essa desigualdade. Isso significa que a lei concederá os privilégios que considerar necessários para as pessoas que estejam desprivilegiadas, ou seja, em situação de hipossuficiência, para que essas pessoas, com esses privilégios, alcancem maior igualdade com as pessoas mais favorecidas. Nesse ponto, a gente pode dar, por exemplo, o caso de se oferecer advogado gratuitamente à pessoa que não pode pagar por um advogado, através da Defensoria Pública ou outro tipo de advogado dativo que é pago pelo Estado. Não são todos que vão receber esse benefício, porém, apenas aqueles que necessitam dele. Você também tem a proteção dada ao trabalhador, ao empregado e ao consumidor, respectivamente, na legislação trabalhista e na legislação consumerista. Esta proteção ela é aplicável porque o legislador entendeu que são partes hipossuficientes, ou seja, menos fortes, mais fracas, o consumidor e o empregado nesses tipos de relações. Ou seja, economicamente, o empregador normalmente tem mais poder de contratar advogados, de pagar custas processuais do que o empregado, e precisa o empregado desse favor legal, da mesma forma que o consumidor, em que o fornecedor normalmente tem mais poder aquisitivo e, portanto, o consumidor deve ser protegido. Além disso, você tem, por exemplo, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que faz com que a pessoa não precise pagar custas processuais e honorários de sucumbência se perder uma ação. Esses favores legais, né, esse favor legal da assistência judiciária gratuita, garante a todos o igual acesso à justiça, que poderia ser prejudicado pela impossibilidade da pessoa pagar um advogado ou pagar custas processuais. Isso faz com que somente algumas pessoas recebam esse favor legal. E aonde está a justificação para se dar algo para uns e não para outros? Justamente para diminuir as diferenças, ok? Você tem aí como exemplos o artigo 3º 3 da Constituição, que fala que o objetivo da República Federativa do Brasil é reduzir desigualdades sociais e regionais. Já o artigo 7º 30, inciso 30, proíbe diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. O 31 veda qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão por motivo de ser o trabalhador portador de deficiência. Você observa aí que há uma proteção às minorias, cuja intenção é justamente impedir que essas pessoas que são mais desfavorecidas, de uma forma geral, sejam prejudicadas por esse desfavorecimento que houve de forma gradativa ao longo da história do país. Bom, essa imagem, ela ilustra de forma bem explicativa e intuitiva as duas concepções de igualdade de direitos que eu acabei de explicar. A primeira, a igualdade material, seria dar a todos igualdade perante a lei, ou seja, em relação ao cumprimento das leis, em relação às consequências jurídicas pelo descumprimento das leis. Por exemplo,
todos têm igualdade. Isso significa que as consequências para todos seriam iguais. E aí seria dado o mesmo caixote para todos os três. Por outro lado, na segunda imagem, nós temos privilégios concedidos a quem precisa mais, de forma a reduzir as desigualdades, permitindo que todas as pessoas tenham uma certa paridade em relação às situações em que elas inicialmente são desiguais, certo? Essa é a segunda acepção. Por exemplo, a gente deu a concessão de justiça gratuita somente a quem precisa, a concessão de advogado gratuito somente a quem precisa, a proteção do trabalhador em relação ao empregador, a proteção do consumidor em relação ao fornecedor. Tudo isso pode ser exemplificado com esse simples desenho. Bom, seguindo adiante, vamos falar agora de direitos relativos à segurança. Esses dizem respeito à estabilidade dos direitos subjetivos e à segurança pessoal. Não dá para você querer que os direitos da pessoa sejam protegidos sem que o Estado crie mecanismos para promover a segurança pública. Essa promoção da segurança pública, ela vai acontecer não só com o poder dado ao Poder Judiciário, mas também ao exercício do poder de polícia do Estado. Esse poder de polícia vai fazer com que o Estado tenha poder de tomar atitudes que desprivilegiem o direito individual de uma pessoa para a proteção do interesse coletivo ou para a proteção do direito individual de outra pessoa que aquela primeira pessoa queria transgredir. Bom, dizendo que é necessária a atuação do Poder Judiciário e também do Poder Executivo no que se refere ao poder de polícia para garantir os direitos relativos à segurança, vamos dizer de quem é cada função. Primeiro, é necessário que haja independência e imparcialidade do juiz, do órgão julgador, certo? Porque se não houver imparcialidade, o Estado vai ter sempre poder sobre o juiz. Afinal de contas, quer queira, quer não, como servidor público, o juiz está na folha de pagamento do Estado. E estando na folha de pagamento do Estado, se ele pudesse ser pressionado pelo Estado no exercício da atividade jurisdicional, o Estado conseguiria privilégios indevidos na atuação desse juiz. Da mesma forma que a imparcialidade, é necessário que se possa garantir ao jurisdicionado, ou seja, ao cidadão, uma garantia que se chama juiz natural. O que é o juiz natural? É que a pessoa tem direito de ser julgada, quando processada, exatamente pelo juiz que, antes dele ter cometido o fato, já estava investido no cargo e na competência para julgar fatos como aquele. Isso significa que não se pode estabelecer um tribunal de exceção. Não se pode nomear um juiz para julgar apenas um caso de uma pessoa específica. Ora, essa possibilidade só seria usada para o mal. Se eu pudesse criar um tribunal ou nomear um juiz para julgar uma pessoa específica, obviamente não haveria segurança jurídica para essa pessoa de que essa pessoa nomeada agiria com imparcialidade. Além disso, nós temos dois outros princípios constitucionais processuais que garantem essa segurança da pessoa. Primeiro é o direito do contraditório, que dá às pessoas o direito de participar de todas as fases do processo, de ver todos os atos processuais, ou seja, de participar e de tomarem ciência de todos os atos processuais, impedindo que uma pessoa seja processada sem saber porquê, não tem acesso aos fatos para elaborar sua defesa, não tem acesso a todos os documentos que há contra ou a favor de si no processo. Se vocês já tiverem tido a oportunidade de ler o livro O Processo, de Franz Kafka, resumidamente, trata-se de uma pessoa que foi processada e durante todo o decorrer da obra se nega a essa pessoa o direito de saber até o porquê dela estar sendo processada.
Ela chega até a contratar um advogado, mas sequer seu advogado consegue ter ciência do porquê ele está sendo processado. Ele não tem direito a ver o processo, ele não tem direito de saber as razões pelas quais ele está sendo processado. E no final, ele é condenado sem saber por que foi condenado. Isso, num direito de um país, de um Estado democrático, seria absurdo. Não se admite que uma pessoa seja processada sem saber porquê e sem ter a chance de se defender. E ainda temos como garantia da segurança o direito do devido processo legal. O que é o devido processo legal? É que se você for processado, você tem direito que todos os atos processuais previamente estabelecidos na lei sejam cumpridos. Ou seja, ninguém vai ser processado sem que esse processo obedeça no seu procedimento, ou seja, na sequência de atos praticada nesse processo, em desobediência à lei. Isso significa que até o processo precisa obedecer ao que está estabelecido na lei. E ainda tem a garantia, no artigo 5º da Constituição, de que ninguém perde a sua liberdade ou é privado de seus bens sem um processo no qual disponha de amplas garantias de defesa. Este processo, esse princípio da ampla defesa, é uma das maiores garantias que asseguram o cidadão de que ele não vai ser preso injustamente, de que todas as possibilidades, todas as formas de se defender vão ser garantidas a ele e ele vai ter acesso a todos os mecanismos possíveis para a sua defesa. Se não, sua prisão seria injusta. Uma vez eu já discuti com uma pessoa que estava nervosa, porque parece que a gente falava, se eu bem me lembro, sobre um assassinato, não me lembro qual, em que uma pessoa tinha sido responsável pela morte de uma pessoa inocente. Eu não me lembro aí se era uma criança ou se era uma mulher, não me lembro exatamente qual que era a hipótese. Mas uma pessoa inocente tinha sido assassinada e havia um suspeito, tá? Que todas as provas davam a entender que essa pessoa era o autor do crime. E aí uma pessoa me indagou, mas por que essa pessoa ainda tem direito a advogado de defesa? Por que essa pessoa ainda tem direito a devido processo? Essa pessoa não tinha que ser jogada na cadeia e lá esquecida de forma sumária, sem processo, sem direito à defesa nem nada? Eu falei, não, absolutamente não. Se você simplesmente joga aquela pessoa na cadeia, se você simplesmente esquece essa pessoa lá sem processar, sem estabelecer para ela todo o direito de se defender, você está agindo com tirania, com arbitrariedade. E aí até a prisão daquela pessoa que é criminoso, que é culpado, torna-se injusta. Porque, afinal de contas, não teve chance de se defender, de expor seus motivos, de repente, alegar que não foi ele que praticou aquele crime, de tentar provar sua inocência. Se é negado até isso à pessoa, a prisão vai ser injusta, não importa o que essa pessoa tenha feito, certo? Você estaria agindo, como a gente explicou lá naquela primeira aula do nosso curso, você tem a estátua do direito que tem a balança e tem a espada. Agir somente com a balança é um direito impotente, incapaz de forçar os cidadãos a cumprir suas decisões. Mas agir só com a espada é a arbitrariedade, é a tirania. Então, o direito, quando ele age somente com a espada e sem a balança, ele age de forma injusta, de forma tirana e de forma arbitrária. Bom, ainda é necessário proteger situações jurídicas que estejam já constituídas, impedindo que a segurança jurídica seja afetada por novas leis. Já pensou? Se você tivesse que se preocupar diariamente, se os negócios que você já fechou, se os direitos que você já adquiriu, tudo isso fosse afetado por novas leis que surgissem depois, certo? E o artigo 5º, inciso 36, ele justamente protege, falando, né, que a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido é aquele direito que a pessoa já adquiriu, ou seja, ele já incorporou ao patrimônio daquela pessoa.
né? É um direito que a pessoa já pode exercer no momento da mudança da lei. Se a lei muda quando a pessoa já tinha cumprido todos os requisitos legais para adquirir um direito, esse direito não pode ser afetado pela mudança da lei. Ato jurídico perfeito é aquele ato que se aperfeiçoou, certo? É aquele ato em que os participantes do ato, pode ser um negócio jurídico, um contrato, um simples ato unilateral, que todos os requisitos, todos os caminhos necessários a percorrer para que aquele ato se completasse, se aperfeiçoasse, já tenha sido cumprido pelas partes envolvidas. Imagine vocês que você fez um contrato com alguém da compra e venda de, sei lá, um direito autoral. Vamos supor que você transferiu para outra pessoa os direitos econômicos de uma obra que você escreveu. O direito de autor intelectual vai ser sempre seu, você sempre vai ser considerado o autor da obra, mas os direitos econômicos podem ser vendidos. E aí, você já forneceu para eles, né, a titulação de dono daqueles direitos comerciais, né, econômicos ligados ao seu direito autoral, e isso você vai fazer através de um contrato, ele já te pagou por isso, ou seja, ambos já cumpriram suas obrigações, você emitiu a declaração de vontade, ele já fez o pagamento, e aí vem a lei falando que a partir de tal dia não pode mais vender direitos econômicos. Se esse direito que você vendeu antes, ou seja, se esse ato jurídico perfeito que você praticou antes fosse atingido pela lei, ninguém teria segurança jurídica de contratar nada com ninguém se pudesse vir uma lei que mexesse num contrato que já foi celebrado, já foi cumprido e já se aperfeiçoou. E por fim, a coisa julgada é aquela decisão judicial que já transitou em julgado, ou seja, não é possível mais haver recurso sobre ela. Aquilo já está decidido de forma definitiva. Que poder teria o Poder Judiciário, né? Que influência teria o Judiciário sobre a vida das pessoas se bastasse mudar a lei para que determinada coisa que foi decidida pelo Poder Judiciário pudesse ser alterada? Isso não pode ser atingido se já transitou em julgado. Bom, além dessa segurança jurídica, da qual a gente falou aqui agora, a gente precisa falar da segurança pessoal das pessoas, proibindo prender a pessoa a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Essa proibição da prisão não é para proteger bandido, não, gente. É justamente para que pessoas inocentes não sejam presas indevidamente. Porque se a pessoa for realmente um criminoso e a prisão dela for necessária, o juiz vai emitir a ordem, certo? Ou ela vai ser presa cometendo um crime, ou seja, em flagrante delito, ou cometendo, ou logo depois de ter cometido um crime. Isso significa que, fora essas hipóteses, flagrante delito ou ordem escrita da autoridade judicial competente, ordem do juiz, ninguém pode ser preso no Brasil. Além disso, o artigo 5º também prevê garantias de liberdade pessoal. O princípio de que quando se for preso, toda prisão tem que ser comunicada ao juiz competente, né? Isso está também no artigo, aqui eu acho que houve um erro de digitação, tá? Salvo engano, eu vou até conferir. Só um instante que eu confiro agora. Caiu meu mouse aqui, mas eu vou minimizar aqui agora. E vamos conferir esse inciso aqui no nosso navegador, para que ninguém fique com dúvida, né? Artigo 5º, Constituição Federal. Falar nisso, gente, eu gostaria que todo mundo lesse o artigo 5º, tá? Eu já até falei isso com vocês, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa.
Vamos lá. Aqui está LMI. Comunicação da prisão, juiz competente. É artigo 62 LX do 11. Tá vendo aqui? Então, por favor, corrijam aí no slide de vocês, tá? Eu já vou, inclusive, corrigir aqui no meu, tá? Deve ter sido corretor automático, mas tá aqui, corrigido. Vamos continuar, então, em tela cheia aqui. Bom, por que a prisão precisa ser comunicada ao juiz competente? É preciso que se comunique ao juiz competente justamente para se evitar a prisão ilegal. Se você não comunica, por que aquela prisão não foi comunicada ao juiz? Se somente o juiz pode ratificar uma prisão, manter uma pessoa presa, ok? A prisão até pode ser feita sem ordem judicial em flagrante delito. Mas quem decide se aquela prisão vai permanecer ou não é o juiz, ok? Nós temos ainda o princípio da plena defesa ou da ampla defesa, já falei dele inclusive. Não há como você querer processar alguém sem dar a essa pessoa oportunidade de se defender. Proibição de juízos ou tribunais de exceção, nós já falamos também, né? Já pensou? Se pudesse fazer um tribunal novo só para processar você, que medo que daria a pessoa, né? Você, ora, estão criando um tribunal só para me processar. Logicamente não seria uma boa coisa, né? Significaria que o governo estava com uma intenção especial que não poderia ser boa na sua punição. E você não estaria sendo tratado como todas as outras pessoas, e sim de forma individual, e isso não é permitido. A proibição de penas que ultrapassem a pessoa do delinquente, e antes disso, da individualização da pena. Quando a gente fala individualização da pena, é que cada um tem direito a saber a pena pela qual está sendo condenado, independente de várias pessoas serem processadas em um mesmo processo, a pena é contada de forma individual, tá? E influenciam no tamanho da pena do indivíduo aspectos pessoais desse indivíduo, tá? Isso não é tratar as pessoas com diferença, e sim considerar as circunstâncias pessoais de cada um, como, por exemplo, ser primário ou ter bons ou maus antecedentes como influenciador no total da pena. Da proibição de penas que ultrapassem a pessoa do delinquente, significa, por exemplo, você punir outra pessoa por um crime praticado por alguém que não seja ela, né? Você sabe que no direito civil é possível o pai indenizar por um ato cometido pelo filho, né? Se o filho causou dano e esse filho é incapaz, o pai pode ser chamado a indenizar. Mas no direito criminal não pode se punir o pai pelo ato infracional praticado pelo filho ou pelo crime praticado pelo filho. Jamais haverá punição que ultrapasse a pessoa do delinquente, tá? A proibição de penas de banimento, prisão perpétua e trabalho forçado. Olha só, tem muita gente que atualmente nessa briga política que está aí no país, vocês sabem disso mais do que eu, que acha que as pessoas deviam ser forçadas a pagar o próprio sustento na cadeia. Ia ser trabalho forçado. Isso é proibido pela Constituição e é proibido com uma razão, certo? Quando você prende uma pessoa por ter cometido um crime, você está tirando dela um direito, que é o de liberdade. Você não está tirando nenhum outro direito, nem tirando nenhum outro atributo dela. A pena é de privação de liberdade. E assim, não tem como você privar essa pessoa, por exemplo, da alimentação, se ela não quiser trabalhar. Ok? Além disso, prisão perpétua e prisão e pena de morte são proibidas no país, da mesma forma que trabalho forçado. E não adianta querer mudar, porque não vai mudar. Tá? Isso é cláusula pétrea da Constituição Federal, só poderia mudar com outra Constituição, aí teria que convocar uma Assembleia Constituinte, jogar essa Constituição que é democrática, que é bem escrita, apesar de ser extensa, ser muito, né, como é que eu vou dizer, tem muita coisa escrita nessa Constituição, tem gente que critica justamente isso, que deveria ter
uma Constituição mais enxuta, com menos normas constitucionais e mais, né, previsão abstrata de direitos. Entretanto, essa Constituição tem uma grande qualidade, que ela é democrática. Ela foi escrita por pessoas que defendem a liberdade, que defendem a democracia, e abrir mão dessa Constituição num momento igual ao nosso seria algo extremamente perigoso. Então, nessa nossa Constituição, não há possibilidade de haver pena de morte, não há possibilidade de haver trabalho forçado e não há possibilidade de haver prisão perpétua. Há, sim, possibilidade de aumentar o tempo que a pessoa fica na cadeia, mas isso é outra história. Proibido prisão civil, salvo para inadimplemento de obrigação alimentícia e para os casos de depositário infiel. Isso está no artigo 67. Olha só, às vezes eu agarro um pouquinho com numerais romanos, vocês me perdoam aí, mas é porque cada um tem uma deficiência na vida, né? Com relação à prisão civil, ela é a prisão que não é a decorrência de crime, mas pelo descumprimento de uma obrigação civil. Nesse caso, são obrigações advindas da lei, que é o caso dos alimentos e da obrigação de ser depositário de um bem. Modernamente, se quer a prisão para casos de depositário infiel, por causa de tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que consideram essa prisão como uma afronta aos direitos humanos, está sendo praticada no Brasil. Somente está havendo prisão civil por causa de inadimplemento de pensão alimentícia, e aí se considera um princípio muito importante, que é o princípio da proporcionalidade. Você tem o direito à liberdade da pessoa, que é constitucionalmente garantido, mas tem direito à vida do incapaz, que recebe os alimentos, que ele utiliza esses alimentos para sobreviver. E aí, na balança da proporcionalidade, vai pesar mais o direito à vida, e por isso é permitida a prisão de quem descumpre com a obrigação de pagar alimentos. Bom, liberdades previstas na Constituição de 1988. O direito à liberdade é um dos nossos grupos de direito, né? E quando a gente fala da liberdade de locomoção, nós estamos falando que no território nacional, em tempo de paz, qualquer pessoa, nos termos da lei, tem direito de entrar, permanecer ou sair dele com seus bens. Lógico, esse dispositivo resguarda o direito de ir e vir e de permanecer, que está na livre movimentação nas ruas, praças e possibilidade de mudar de cidade, estado ou região. É livre ainda a entrada e saída do território nacional, podendo essa entrada ser restringida por questão de visto e de direito internacional. Mas a proibição, o fechamento das fronteiras, é uma garantia constitucional de que não vai haver. Essa restrição, ela é para tempo de paz. Bom, em tempo de guerra, não vai haver a completa eliminação do ir e vir das pessoas no território nacional. Por isso que, mesmo nesse caso de pandemia, ainda não houve o fechamento completo das fronteiras brasileiras. Ainda é permitido, com certo controle, entrar e sair do país. Habeas corpus é um remédio constitucional, é uma garantia constitucional que garante juridicamente essa tutela do direito de ir e vir. Vem do latim, né, mostre-me o corpo, ou mostre-me a pessoa que está presa, né? Não é o corpo morto, tá? Mas é o corpo vivo da pessoa. Entregue-me a pessoa, né? Liberte a pessoa. Então, habeas corpus é um remédio constitucional para garantir a liberdade de ir e vir. Essa liberdade de locomoção, ela pode ser alcançada por meio de habeas corpus, e o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não precisa necessariamente ser uma das pessoas prejudicadas que está presa, ou seu advogado. Pode qualquer pessoa do povo impetrar no habeas corpus. Importante dizer, gente, que nós estamos vivendo um tempo de quarentena, em que está sendo implorado pelas autoridades de saúde, principalmente, que as pessoas fiquem dentro de casa, que não façam uso dessa liberdade de locomoção.
O motivo principal dessas restrições de aglomeração social é de saúde pública. É um grande conflito que há entre o interesse particular e o interesse público. E existe um princípio no direito público que se chama o princípio da primazia do interesse coletivo sobre o particular. O interesse público prevalece sobre o interesse particular. Então, o meu direito de locomoção, ele sempre está, pelo princípio da proporcionalidade que eu já falei, subordinado ao interesse público, né? Então, se for do interesse público que eu fique em casa, que eu mantenha esse direito, né, em suspensão para que não haja contágio de doença, que é o caso, pode ser exigido isso de mim, tá, gente? E ainda vamos falar agora da liberdade de pensamento. Bom, liberdade de pensamento tem duas formas de se manifestar. A primeira é a liberdade de consciência. Deixa eu só fazer um movimento aqui na câmera, um instantinho só. Ai, que eu vou ter que pegar o meu mouse, que agora eu vou precisar dele. Ele caiu aqui. Bom, de volta. Voltando aqui a câmera para o lugar. Bom, liberdade de pensamento, ela tem duas formas de se manifestar. A primeira delas é a liberdade de consciência. Essa é absoluta. É de foro íntimo, tá? O direito não invade a esfera íntima do pensamento das pessoas, né? A gente falou isso quando a gente estava diferenciando direito e moral, falando que o direito se caracteriza pela exterioridade, ou seja, somente o que for tirado da esfera íntima do pensamento, né, do interior da pessoa, ou seja, tudo aquilo que se manifestar no mundo externo, o direito pode se preocupar. O que tiver lá dentro da pessoa que ela ainda não tiver exposto ao mundo é coisa dela e ela não pode ser julgada pelo direito por conta disso. Então, a liberdade de pensamento, consciência, é absoluta, plena e não pode ser interferida pelo direito. A pessoa tem direito de pensar como quiser, de achar o que quiser sobre as coisas, de ter a interpretação que desejar sobre tudo na vida, e desde que isso fique para ela, certo? Enquanto aquilo está dentro da consciência dela, ninguém pode se meter, ninguém pode falar nada. Agora, a expressão do pensamento, ela também é protegida e ela pode ser limitada com relação à responsabilização da pessoa pelo que ela fala, tá? Então vamos lá. Primeiro, liberdade de expressão tem que ser garantida, tá? Pelo que diz a nossa Constituição, ninguém pode ser impedido de comunicar, de falar, de exprimir seu pensamento, tá certo? Ninguém pode. Entretanto, caso o que aquela pessoa fala causar dano a outra pessoa, a pessoa que sofreu dano material ou moral pode exigir judicialmente a reparação. E se aquela pessoa for condenada a reparar o dano, ela vai ter que reparar com seu patrimônio. E às vezes, se aquela expressão do pensamento configurar um crime contra a honra, por exemplo, ela pode ser punida criminalmente. Então é importante que se diga o seguinte: censura, jamais. A nossa lei não permite a censura. Não permite o impedimento da expressão do pensamento. Certo? O que é possível fazer é que, havendo ofensa, havendo dano, aquele pensamento seja retirado de circulação, tá? Porque está causando dano à pessoa, ou que aquela pessoa seja obrigada a reparar o dano. O que é importante dizer diante disso tudo é que não é censura, não é impedir a pessoa de falar, não é proibir a expressão do pensamento, é responsabilizar quem veiculou aquele pensamento se ele causar dano a outra pessoa. Bom, as liberdades que a gente fala da expressão do pensamento no âmbito externo são a de comunicação e a de expressão do pensamento. Tá? Todas elas
estão pautadas num direito do público que tem, né, dos cidadãos, de serem informados, né? Então, não só as pessoas têm direito de se comunicarem entre si, como também o direito de imprensa, que é de informar a população dos fatos que acontecem, como a própria população tem o direito de ser informado. Então você não pode proibir a informação, você não pode proibir a notícia. Qualquer tipo de tentativa de censura precisa ser condenado pelo sistema, certo? E qualquer forma de censura política, ideológica ou artística é proibida pela Constituição. Por isso que a recente polêmica envolvendo o secretário especial da Cultura, que falou que ou a arte vai ser emotiva, vai construir não sei o quê, ou não vai ser nada. Ou seja, ele deu a entender que a arte ou seria do jeito que o governo quer, ou não seria. Isso é uma possibilidade de inibição da liberdade de comunicação do pensamento e de expressão do pensamento artístico, que é proibida pela Constituição Federal, não sendo admitida de forma nenhuma. Tá? Fora que foi identificado pela imprensa aí semelhanças entre o discurso daquele ministro com o discurso de ditaduras anteriores aí, que não vale a pena nem citar aqui. Por isso que aquele tipo de discurso ele não é admissível. Tá? A liberdade de expressão do pensamento ela não pode ser previamente censurada. O que pode acontecer é a responsabilização daquele que comete crime ou ilícito civil através da expressão do pensamento. Ele pode ser responsabilizado e pagar criminalmente ou civilmente pelo que fez. Tá? Bom, além disso, você tem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, dentro de uma visão pluralista de ideias, de concepções pedagógicas e de instituições públicas e privadas de ensino. Isso está no artigo 206, no artigo 11 e no artigo 111 da Constituição Federal. Ainda temos a liberdade de reunião, que também recebeu proteção constitucional. Reunião, para a presente Constituição, significa agrupamento de pessoas, organizado, mas descontínuo, para intercâmbio de ideias ou tomada de uma decisão em comum. Bom, se houver estabilidade nessa reunião, nesse agrupamento de pessoas, prolongando-se no tempo, essa liberdade não é só de reunião, mas a de associação, e também é protegida. As pessoas também têm liberdade de se associar. A reunião é livre quando seus participantes estejam desarmados e desde que se faça em locais abertos ao público, situação que dispensa autorização. Certo? Bom, mas e a reunião que eu fizer dentro da minha casa, dentro do meu âmbito privado, né? Essa reunião vai estar protegida pela inviolabilidade do domicílio. Então, você vai poder reunir com quem você quiser dentro da sua casa, tá? Ela vai ser protegida, sua casa não pode ser violada, mas aqui o que a gente quer dizer é o seguinte, é que o poder público ele tem que não somente permitir a reunião, como proteger os integrantes dessa reunião. E para que o poder público exerça esse dever de proteger os integrantes da reunião contra atos de quem quer que queira impedir essa reunião, é preciso que haja esses requisitos, né? Ou seja, desde que se faça em locais abertos ao público e que seus participantes estejam desarmados. Nesse caso, inclusive, a polícia pode ser acionada para proteger esse direito de se reunir. Bom, as normas constitucionais que regulam essas liberdades individuais são de aplicabilidade direta e imediata, não tem necessidade de norma regulamentadora, não precisa ter outra lei que regulamente esses direitos, são de eficácia imediata, tá certo? E assim que a Constituição foi aprovada, em 1988, passaram a valer e, se Deus quiser, vão existir ainda por muito tempo, tá? Bom, o que eu queria falar para vocês é justamente isso.
Só uma menção que a gente vai fazer além do que eu tinha falado é sobre o habeas corpus. Eu já tinha mencionado, né? Visa proteger o direito de ir e vir, é concedido sempre que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação da sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? E quando há apenas ameaça, o habeas corpus é preventivo. Se a pessoa já está presa, ele vai ser habeas corpus puramente, né? E vai ser habeas corpus preventivo quando a pessoa estiver ameaçada de ser presa. Qualquer pessoa física que se achar ameaçada de sofrer o direito de locomoção privado tem direito de fazer pedido de habeas corpus. E, além disso, qualquer pessoa do povo pode fazer isso por ela. A pessoa que está ameaçada no direito de locomoção ou a pessoa presa é chamada de paciente no processo. O acusado de ferir esse direito é chamado autoridade coatora, né? E esse coator ele pode ser determinado a soltura da pessoa, concedida a ordem de habeas corpus para que essa pessoa seja solta imediatamente se a prisão foi ilegal. E, além disso, não precisa ser advogado, né? Nem precisa ser o próprio paciente. Qualquer pessoa do povo pode pedir a libertação por habeas corpus de alguém que se encontre preso. Só para terminar aqui, a gente estava falando aqui no slide anterior, né, de liberdades individuais, né, da aplicação imediata e restrita das liberdades individuais. Óbvio que em algumas situações, a gente estava falando disso agora, o direito de um esbarra no direito do outro, né, e também esbarra no interesse público. Então, quando a gente diz liberdades individuais, a gente não está falando que são absolutas e são inarredáveis. Elas são protegidas de forma absoluta quando o Estado tenta tolher essas liberdades. Mas todas as pessoas têm que obedecer à legislação vigente. Então, se há uma determinada lei determinando determinado tipo de comportamento, não é o direito à liberdade individual que pode servir de supedâneo para a pessoa descumprir a lei, certo? Não é essa a intenção do Constituinte, não é essa a intenção da lei. Gente, muito obrigado, tá? Em breve a gente volta com outras aulas, lembrando que as dúvidas podem ser tiradas lá no fórum de dúvidas, vou estar esperando vocês lá. Saúde para todo mundo, fiquem em casa, melhor forma de combater essa pandemia é mantendo-se em quarentena para evitar a disseminação do vírus. Um abraço, eu estou às ordens para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Me procurem lá no fórum de dúvidas. Um abraço a todo mundo.